Olá, pessoal! Chegamos em Triggers e Store Procedures, gatilhos e procedimentos armazenados. Nós partimos lá do início, veja que o banco de dados ele tem toda uma sequência. Nós partimos da descrição informal, projetamos, fizemos a modelagem conceitual no modelo entidade e relacionamento, mapeamos para o modelo relacional, e do modelo relacional, nós criamos toda a estrutura do banco com restrições de integridade, criamos usando a linguagem SQL. E hoje nós vamos estar aqui trabalhando com Triggers e Store Procedures. Então vamos ver o que vem a ser isso. A Trigger é um procedimento automático que desencadeia uma dada instrução de manipulação de dados. Imagine que eu estivesse num hospital e eu fosse, eu liberasse, eu fosse uma médica e eu pegasse, autorizasse que um determinado paciente recebesse alta. O paciente chega lá na portaria e a pessoa vai pegar e vai liberar. O que tem que estar registrado em banco de dados para poder liberar o cara? Na hora de registrar, digamos, de atualizar a saída do paciente, ele vai verificar se o paciente teve alta mesmo. Então ele desencadeia uma ação, um gatilho que vai verificar num outro local se aquele paciente realmente pode ter alta. É a mesma coisa de quando eu estou fazendo uma compra de um produto. Eu compro o produto, eu vou comprar o produto, mas eu tenho que desencadear uma ação que vai me atualizar a quantidade do produto. Se eu estou comprando um produto, então eu vou aumentar o valor, vou aumentar a quantidade de produtos que eu tenho no meu estoque. Mas se eu estou vendendo, o que eu faço? Na hora que eu estou registrando a minha venda, eu desencadeio um gatilho, uma ação que vai e atualiza a minha tabela, atualiza o meu estoque diminuindo. É a mesma coisa quando vocês vão no mercado. Quando vocês passam no mercado ali, no caixa, a hora que a atendente ali passa o produto que está saindo, automaticamente na base de dados desencadeia uma ação que vai diminuir do estoque porque aquele produto acabou de sair. Não é verdade? Então, uma trigger ou gatilho é um bloco de comandos que são automaticamente executados quando o comando insert, delete ou update for executado em uma tabela de banco de dados. Então, quando eu for fazer a inserção numa base de dados de que está saindo um produto, o que eu faço? Eu pego, faço com que o gatilho vá numa outra tabela e atualize os dados lá. Vai dizer que diminuiu ou acrescentou mais um produto. E sempre a trigger está associada a uma tabela, tá? Então as triggers ou gatilhos são usados para reforçar restrições de integridade que não podem ser tratadas pelos recursos mais simples. Nós vimos os recursos mais simples, que eram as regras, valores defaults, restrições, not null, isso nós vimos. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, são usados para realizar tarefas de validações. Por exemplo, imagina que vocês vão entrar no controle acadêmico da universidade, Vocês estão entrando lá. O que vai acontecer? Vai ter que ser disparado uma trigger no momento que vocês estão se registrando para verificar se você tem autorização ou não, Ou se por acaso o CPF, lembra que quando vocês vão fazer uma compra na internet, por exemplo, vocês entram com o CPF. Se vocês registrarem um CPF inválido, o que vai acontecer? Ele vai dar uma mensagem que o CPF está inválido. Mas por que ele faz isso? Porque no momento que você vai registrar, é desencadeada uma ação, um gatilho, que vai verificar se o CPF é válido. Ele vai executar comandos, para verificar se aquele CPF é correto. Existe hoje formas de você ver se um CPF é correto ou não, tá? Restrições de acesso, para verificar se a pessoa tem acesso ou não. Quais são o que aquela pessoa pode fazer numa base de dados. Então, antes de você permitir que a pessoa entre, você verifica se ela é permitido. Rotinas de segurança, e consistência dos dados. Você permitir que o teu base de dados seja consistente.
Então envolve duas etapas: o comando SQL de insert, delete ou update e a ação que a trigger vai executar, tá? Não é possível criar trigger para uma visão. Por que não pode ser para uma visão? Porque a visão é o resultado de uma consulta. Lembra que nós vimos? Nós criávamos a visão lá e é o resultado de uma consulta. E é possível declarar variável e usar comandos if, begin e end. Vai depender muito do SGBD que vão trabalhar, tá certo? E não pode ser usados em comandos SQL que tem isso aqui. Se eu vou alterar uma trigger, ou se eu vou alterar um procedimento, se eu vou criar uma base de dados, eu não utilizo para fazer a criação de triggers. Então aqui eu tenho a sintaxe no Oracle, como que eu crio ou substituo uma trigger, né? E aqui eu posso alterar e apagar uma trigger. Vamos ver aqui um exemplo de trigger. Os salários podem ter aumentos inferiores a 10% somente. Então eu estou criando uma trigger, né? Create or replace. Então, se ela já existiu, posso substituir. Create or replace trigger. Evita aumento. Por que ela vai evitar aumento? Porque antes de fazer uma atualização, veja, eu estou atualizando o salário do funcionário, tá? Eu estou entrando com um novo salário e vejo, diminuo do salário antigo, tá? Esse 2.new e 2.old faz parte da sintaxe lá do Oracle, tá? Se for maior que 10% em cima do salário, ele vai dizer que apenas podem ter aumentos inferiores a 10%. Então, ele vai ver que o salário, por exemplo, se eu tivesse lá R$1.000, eu tinha R$1.000 como antigo, tenho aqui 1.200. Se eu for verificar isso, foi mais de 20% de aumento. Então, houve um aumento incorreto. Esse menos 20, 200, 501 aqui é o código de erro que já é definido pelo Oracle, tá certo? E aqui eu tenho a mensagem que ele vai dar. Então, se o cara tentar dar um aumento maior do que está estipulado lá, vai infringir essa restrição de trigger e vai dar a informação correta. Aqui, ó, veja, eu tenho, digamos, salário mínimo R$980. Eu posso, antes de um insert ou update, né, antes de eu inserir na tabela empregado ou fazer uma atualização, por exemplo, supondo que eu tenha lá o salário, eu vou tentar colocar no insert ali R$500. Ele vai falar que o salário mínimo é 980, tá? Que ele não pode entrar com valor abaixo de 980. Aqui eu estou dizendo que o saldo lá do produto, ele tem que ser maior ou igual a 30, tá? Então, no momento que você faz um insert ou update naquela tabela, tem que chegar somente até 30. Então, tem que ser menor ou igual a 30. Se você tentar chegar mais do que 30, ele vai dizer que já existe um saldo suficiente lá. Aqui no caso, quando a gente trabalha com generalização e especialização, eu tenho uma tabela pessoa física e pessoa jurídica, tá? Quando eu tenho uma pessoa, o que acontece? Quando eu criar uma pessoa física, ela tem que ser uma pessoa. E a mesma coisa, se eu criar uma pessoa jurídica, ela tem que ser uma pessoa. Como eu tenho a chave aqui, ó, código da pessoa física, e aqui eu tenho o código de pessoa jurídica, o que eu vou fazer? Quando eu vou incluir uma pessoa física, eu vou ter que verificar se já não existe essa pessoa como jurídica, porque não pode. Então, eu posso fazer uma consulta aqui, só para vocês entenderem, que se eu incluir uma pessoa física e ela já existir como jurídica, eu vou ter que dar uma mensagem que ela já existe como jurídica, tá certo? Aqui, veja, eu tenho o veículo, né? E eu tenho aqui o veículo filial. Quando um veículo entra numa filial, ele vai receber aqui o código da filial e a data de entrada, tá? Mas eu posso transferir o veículo de uma filial para outra, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó?
Sempre que um veículo entrar ou for transferido para uma filial, deverá ser gerado um histórico da tabela veículo filial. Como que eu faço isso? Veja, depois de inserir ou atualizar um veículo, veja, quando eu for incluir pela primeira vez em veículo que aquele veículo pertence a um determinado filial, se for somente inserção, ele vai fazer um insert em veículo filial. Ele vai colocar aqui. Se for somente alterado o código da filial aqui, é porque ele foi transferido. Então, eu vou incluir também aqui. Então, eu vou ter todo o histórico. É a mesma coisa. Vocês, imaginam hoje, vocês têm todos os dados de vocês no controle acadêmico da universidade. Imagina a seguinte situação, alguém vai lá e altera a nota de vocês, depois de um determinado período. Altera a nota para maior e também, de repente, estava reprovado por falta, vai lá e faz ele ficar com faltas menos, né? O que isso implica? Pode, na hora que ele for incluir isso, a pessoa que entrou lá, foi incluir o dado, eu posso gerar outro dado, eu disparo uma trigger que vai em outra relação e inclui aqueles dados, para que depois eu possa saber, né, eu possa auditar quem foi que fez aquela alteração. Vai ter o dado anterior com o dado atual, quem foi a pessoa que fez, tudo registrado. Por quê? Para a pessoa fazer qualquer atualização, ela tem que trabalhar no banco de dados, tá? Ela tem que estar sabendo ali o que está fazendo, né? Tem que ter direitos de acesso. Aqui eu coloquei um before, então antes de uma atualização ou um delete lá na tabela locação, antes que eu faça qualquer coisa, se a data de devolução não for nula, not null, ele vai dizer o quê? Porque o carro já foi devolvido. Então, o que acontece? A locação já foi finalizada, não pode ser alterada. Então, se for fazer uma deleção, uma atualização e o carro já foi devolvido, ele não permite que faça qualquer atualização. Aqui é no caso de, veja, eu estou fazendo uma venda, né? Veja, eu estou inserindo um item venda aqui, o número da nota fiscal, o código do produto que eu estou vendendo, a quantidade que eu estou vendendo e o valor. O que eu faço a cada operação? Eu disparo a trigger, né? A trigger atualiza estoque, venda, produto. Eu vou lá na tabela produto e vou pegar o estoque e vou diminuir a quantidade que eu vendi. Né? Se está saindo a venda, então eu tenho que diminuir o meu estoque. A mesma coisa para compra, só que para compra eu vou somar. Veja, eu estou comprando um produto, eu tenho que atualizar o meu estoque do produto. Terminamos o que vem a ser triggers, né? Mas o que é Story Procedure, né? O que é procedimento armazenado? É um procedimento, né, que contém lá um grupo de comandos PLSQL que pode ser chamado pelo nome. Então, a trigger ela é disparada automaticamente. No caso do Story Procedure, eu tenho que chamar ela. Um procedimento armazenado é uma sequência de comandos da linguagem Transaction SQL compilados e armazenados no banco de dados. Então, todo ambiente SQL que envolve a linguagem lá do SQL permite que eu crie dados e armazene no banco. Registra o procedimento externo, isto é, armazena uma biblioteca compartilhada chamada a partir do SQL. Então, eu vou ter uma biblioteca de procedimentos armazenados que eu possa pegar e executar esses procedimentos lá. No caso da trigger ou do gatilho, né? Eu posso fazer isso, é feito automaticamente. Eu defino na minha estrutura de banco de dados. Quais as vantagens de usar Story Procedure? Facilita a manutenção devido à programação modular. Se eu pego um procedimento e crio esse procedimento, o que vai acontecer? Quando eu altero uma tarefa, eu altero só no procedimento, tá? Não precisa estar mudando o código de todo o aplicativo como um todo.
Então, eu vou lá, mudo o procedimento e quem vai chamar o procedimento já está modificado. E também são analisadas e armazenadas na memória do servidor do banco de dados depois da primeira execução. Quando eu executo a primeira vez, já está lá. Se eu executar novamente, a sua execução é mais rápida do que usar instruções SQL. Por quê? Porque ela já está carregada e o SQL deve ser analisado a cada chamada. No caso do SQL, ele faz isso a cada chamada. Ela só faz a primeira vez, tá? E a terceira vantagem são armazenadas no banco de dados. Então, não precisa enviar instruções SQL para o servidor, porque já está no banco de dados. Com isso, o tráfego de rede diminui bastante, tá? E a quarta vantagem é a segurança dos seus dados também é mais robusta, pois onde definir a Stored Procedure a nível de usuários, atribuindo permissões aos mesmos. Então, os usuários é que vão estar tendo permissões e privilégios para utilizar a Stored Procedures. Então, é um conjunto de instruções SQL armazenadas no SGBD que se diferem de triggers por necessitarem ser invocadas, chamadas e não estarem ligadas a qualquer tabela. Elas são, no caso de triggers, você define numa tabela. No caso de Storage Procedure, não, você pode executar aleatoriamente. Aqui eu tenho a sintaxe, mas vejam, create or replace procedure, nome do procedimento, e aqui tem os parâmetros que vai passar, tanto de entrada como de saída. Então vamos ver um exemplo aqui, soma de dois números. Na procedure, o retorno é enviado de volta através de um dos parâmetros de entrada da procedimento. Então vejam aqui, ó, eu vou criar ou substituir um procedimento soma PRC, onde vai ter um número de entrada P1 mais um número 2 de entrada, então P1 e P2 vão ser as entradas, porque eu vou somar um com mais outro número, e a minha saída vai ser o RET. Então veja aqui, ó, o valor aqui que eu criei uma variável, number aqui, digo que ela pode ser nula no início, somo P1 com P2, e o RET vai receber esse valor que vai estar atribuído a VValor. Então, a resposta vai ser o RET, tá? Então, ele vai dar de retorno a soma dos dois números, tá? Então, esse é um procedimento criado. E eu posso criar uma Stored Procedure para quê? Para eliminar as reservas do banco de dados após 90 dias. O que eu faço? Eu fiz várias reservas para reservas de carros, né? O que eu faço? Eu posso criar um procedimento, excluir reserva, né? Onde eu deleto todas as reservas onde a data mais 90 é menor que a data do sistema. Então, ele vai me excluir todos. Para que eu vou ficar guardando, né, informações antigas lá, tá certo? E é isso, gente. A gente terminou agora os procedimentos e numa próxima videoaula a gente vai estar fazendo algo mais prático para mostrar para vocês. Bons estudos, prestem atenção em todo o material, leiam, quaisquer dúvidas, estou à disposição, tá ok? E até um próximo momento aí, uma próxima videoaula.